A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Esses dias foi difícil para fazer o vídeo, mas hoje estamos aqui de volta, né? Não podemos deixar de falar sobre o Senhor. Só lembrando que o canal aqui é específico para leitura bíblica, não é estudo bíblico. Eu não sou pastora, não sou pregadora, não sou palestrante. Eu simplesmente sou uma serva do Senhor que está aqui lendo a Bíblia. Muitas pessoas têm vontade de ler a Bíblia, mas devido a muitos motivos, acabam não conseguindo. Então, para ler a Bíblia, se é uma leitura bíblia, ela tem que começar do começo, Gênesis, que é o Antigo Testamento. Então, ano passado nós lemos sequencialmente, né, de acordo os livros que foram colocados na sequência em que os livros foram colocados na Bíblia. E esse ano nós estamos na leitura cronológica. Lembrando, como eu já falei, não sou nenhuma expert no assunto, mas essa leitura cronológica eu pesquisei pela internet e foi a que eu achei. Então, a gente está indo nessa sequência. Mas a leitura, ela tem que começar no Novo Testamento. Por quê? Nós que somos os filhos de Deus, nós sabemos do poder de Deus, né? Dos seus feitos, das suas maravilhas. Mas quem não conhece ao Senhor, como eu vou apresentar a Deus para uma pessoa, dizer que o Deus é o Todo-Poderoso, que Ele criou o mundo, criou os céus, a terra e tudo quanto neles há, e não mostrar seus feitos? Então, eu tenho que mostrar para as pessoas que não conhecem a Deus que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus abriu o Jordão, que Deus derrubou as muralhas de Jericó, que aos olhos humanos eram impossíveis de serem transpassadas. Então, as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm que saber de como Deus era, porque esse Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Seja Velho Testamento, seja Novo Testamento, o Deus é o Deus vivo, o Deus único. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e será o mesmo de amanhã. Então, Deus não muda, quem muda são as pessoas. Quanto às as leis mudam, obviamente, até as leis dos homens também modificam. Infelizmente, nem sempre é para o nosso bem, né? Para o bem daquele que anda reto, do homem que eu estou dizendo, né, gente? Agora, os mandamentos, esses são perpétuos, né? Os mandamentos, pode ler lá em Êxodo 20, adorar seu Deus como o único Deus, né? Não prostrar diante de estátuas feitas por mão de homens, né? Não falar o nome de Deus em vão e por aí vai. Então, os mandamentos, eles são perpétuos. Nós temos que segui-lo durante toda a nossa vida. Enquanto houver vida na terra, esses mandamentos permanecerão. Agora, a lei muda de acordo com o momento, de acordo com o local, de acordo a época em que vivemos. Quando eu faço um comentário aqui referente ao que foi lido, é como um livro, você interpreta o que está lendo. E eu deixo bem claro que na época tinha esse costume. Embora eu ainda conheça lugares que têm muitos costumes de antigamente ainda, né? Mas isso não vem ao caso. A questão é que em Israel, naquela época, tinham esses costumes, e como eu faço a leitura bíblica, eu sou obrigada a falar também de como era, né? Não que isso tenha algum proveito hoje, mas é uma leitura bíblica. Você não lê um livro pela metade, você lê do começo, meio e fim. E a Bíblia, principalmente porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Então nós temos que ter consciência de como Deus
foi naquela época de como surgiu Deus em nossas vidas, né? Como ele criou o mundo, como o mundo se comportou em relação a Deus. E o que a gente vê muito hoje, infelizmente, é a mesma coisa, né? Eu lembro de uma professora de história, não me recordo o nome dela, se eu não me engano era a Dona Solange, não tenho certeza, lá em São Paulo, e ela falava: a história sempre se repete. E a gente vê isso na Bíblia mesmo, porque é sempre a mesma coisa, né? As pessoas se voltam para Deus, conseguem a bênção desejada e acaba se afastando do Senhor. Israel foi um povo escolhido por Deus para ser chamado de seu. E para que Israel pudesse chamar o Deus do seu único Deus, o Deus vivo. E é isso que importa. Nós seguimos a palavra do Senhor. Então, as interpretações são de acordo com as épocas. Eu só falo aqui o que realmente está escrito na Bíblia. Não prego placa de igreja, não prego religião, tá, gente? O negócio aqui é ler a Bíblia. Então, as pessoas têm que ter noção do que foi antigamente, de como Deus agiu e como Deus está agindo e como ele agirá. Só que cronológico, tudo tem o seu tempo. A palavra de Deus diz que abaixo dos céus tem tempo para tudo. Então, tudo tem o seu tempo. No momento, estamos lendo o Novo Testamento para que as pessoas conheçam a Deus. Né? Para quem já conhece, é bom relembrar. E para quem não conhece, está conhecendo agora. Tem até um louvor que fala sobre o meu primeiro amor. É muito interessante esse louvor, né? Que eu quero voltar ao meu primeiro amor, que é quando nós nos envolvemos com Deus pela primeira vez. O nosso amor, a nossa dedicação, né? O nosso entusiasmo com Deus é muito grande. E com o tempo isso acaba esfriando. E esse louvor é muito lindo, exatamente falando sobre isso. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquele engajamento, aquela fé, aquela audácia de conversar com Deus. Deus escuta todos que estão dispostos a falar com Ele, né? Lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas, Deus está sempre disposto a atender o clamor daqueles que o procuram. Lembra a história de Raabe? Era uma prostituta, mas ela sentiu ali a presença do Senhor. Ela escondeu os espias de Israel para que eles não fossem pegos ali em Jericó, porque se eles fossem pegos, eles seriam mortos. E assim ela teve a salvação do Senhor. Depois ela conviveu no meio de Israel, ela se tornou uma filha de Israel. Então a gente tem que ter em mente que temos que conhecer a Deus, ter mais intimidade com Deus. E do ser humano, o passado realmente não importa para Deus, porque a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos nova criatura. Mas nem por isso eu vou esquecer totalmente o meu passado. Por quê? Porque tem coisas que eu fiz no meu passado que me tornaram o que eu sou hoje, que fez eu entender, né, a diferença do que é certo e do que é errado. Quando criança normalmente enfia o dedo ali na tomada, desculpa o termo, coloca o dedo ali na tomada, toma um choque, o que vai acontecer? A criança nunca mais vai colocar o dedo ali. Então é com os erros que se aprende. Então errei, como todo mundo erra. Então vou esquecer o meu passado? Não, tem coisas que realmente não vale a pena, mas outras valem muito a pena, porque mesmo quando eu não servia ao Senhor, Ele já me protegia. Eu já fiz muitas coisas erradas, né? Já caminhei por caminhos tortuosos, mas Deus sempre me direcionou ali, Deus sempre me protegeu. E minha mãezinha, graças a Deus também, suas orações sempre foram ouvidas e continua sendo ouvida. Então o importante é ouvir a palavra do Senhor desde o começo. O entendimento da palavra do Senhor vem de acordo com o conhecimento. Então você tem que conhecer a palavra para dar então entender. Então você tem que conhecer a Deus, quem Deus sempre foi, e ver que continua sendo o mesmo. Hoje Deus não é tão presente como antigamente. Por quê? Não é que ele não seja tão presente. Nós é que nos afastamos dele. Nós não temos aquele engajamento que o povo tinha antigamente. Então,
Vamos nos engajar cada vez mais na palavra do Senhor, vamos buscar mais entendimento, vamos buscar mais intimidade com o Senhor, porque lembre-se, ninguém merece salvamento, nem eu, nem você, nem ninguém. Nós somos salvos pela graça, né? Porque Deus nos amou primeiro. Então a gente vai continuar aqui seguindo a nossa leitura. Quem quiser continuar no canal, quiser acompanhar, curtir, comentar, compartilhar, que é muito importante para que as pessoas, mais pessoas possam ouvir da palavra do Senhor, porque lembre-se que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então é bom compartilhar, porque ajuda no crescimento do canal e assim a gente alcança mais pessoas também. E só lembrando que eu sempre deixo aqui em cima também. Aliás, semana passada eu não deixei nos vídeos devido, mas hoje eu vou ver se eu consigo colocar, né, o canal de meu esposo, José Carlos Trovari. Tem louvores lindos, maravilhosos que Deus o inspirou a fazer. Não foi ele que compôs, quem compôs foi Deus e entregou a ele, né? Porque foi dom de Deus, né? Os dois dons maravilhosos que ele tem, de cantar e compor. E isso é inspiração do Senhor. Então, para continuar, a leitura, né? Nós terminamos em Ruth. Hoje a gente começa 1 Samuel, né? O primeiro livro de Samuel. E esse livro ele fala muito sobre seu ministério, né? Samuel é um profeta do Senhor. Então vamos ver no capítulo 1. Eucana e suas mulheres. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os filhos de Eli. Aqui também tinha esse costume, porque tinha uma cidade em especial que era ali a casa do Senhor, vamos dizer assim, que era o local escolhido por Deus para que se fizesse sacrifícios e holocaustos ali. E ali, todos os anos, pessoas de todas as terras iriam para lá para fazer esses holocaustos, né? E com Eucana não era diferente. E sucedeu no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que aqueles 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a filiação da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Olha só, né? Ana estava ali tão compenetrada, tão concentrada na oração,
que os seus lábios se moviam, como se conversasse aliás, como se conversasse não, ela realmente estava conversando diretamente com Deus, embora a conversa era mentalmente, era pelo pensamento, mas os seus lábios se moviam, e Eli, né, achava simplesmente que ela estava embriagada, e ainda indagou, né, tira-te o vinho, né, ou seja, pare de beber. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha só, então quando Eli percebeu que realmente Ana era uma serva de Deus e que ela estava passando por uma tribulação muito forte ali, né? Com certeza Eli recebeu de Deus a resposta ali e a abençoou para que Deus a ouvisse, né? E o que aconteceu? Ana se sentiu mais leve, ela sentiu que realmente Deus a tinha ouvido e que ela seria atendida, né? Essa é a verdadeira fé em nosso Senhor, quando a gente pede já com a certeza de que recebemos a bênção tão desejada. E quando fala aqui que Eucana conheceu a Ana, sua mulher, isso quer dizer, quando fala conheceu, está falando em relação sexual, tá? Agora sim, tem conheceu entre marido e mulher, né, a relação sexual normal entre um e outro, ou conheceu como por exemplo, nós vimos no livro de Juízes, quando o levita foi à casa de um senhor e os homens de Belial chamou para dizer que queriam o conhecer. Ali era relação sexual também, mas era força, ou seja, o estupro, né? Naquela época não existia a palavra estupro, relação sexual. Essas são palavras de hoje, né? E a gente continua no versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. Olha só que interessante, gente. Eucana, como um servo do Senhor, um servo fiel também, ele entendeu que a Ana não precisou falar para ele, mas ele entendeu que quando nasceu o menino, né, que eles iriam, porque eles iam de ano em ano, eles iam lá fazer o sacrifício, né, ao Senhor, fazer os holocaustos para o Senhor. E essa vez Ana não iria porque estava amamentando a criança, mas que no próximo ano iria e a criança ficaria lá, porque ela prometeu que se Deus lhe desse um filho, esse filho seria para o Senhor Deus. E Eucana, como um servo de Deus, o que ele fez? Ele poderia muito bem, né, esbravejar, falar como que pode você fazer isso, né? Porque ele amava a Ana, né? Não, a Penina não, mas ele amava a Ana. Então imagina só, o primeiro filho com o seu amor e de repente ela dizer que o filho não ficará junto deles, né? Ele poderia muito bem esbravejar, falar muitas coisas, mas não. Ele entendeu que ela fez um voto com Deus e quando se faz um voto com Deus, esse voto tem que ser cumprido, né? E a gente continua no versículo 24.
E havendo-o desmamado, tomou o menino juntamente com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, sendo o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, Senhor meu, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Então ela prometeu, né, para o Senhor, ela fez um voto com o Senhor, né? Não, se o Senhor me abençoar com um filho, esse meu filho será teu servo enquanto viver. Não é fácil, obviamente, para uma mulher fazer isso, mas imagine o desespero de Ana, né? Porque todos os anos a mesma coisa, Penina ficava irritando ela por ela não ter filhos, e muito provavelmente ela queria ter, porque naquela época, né, as mulheres, a maior felicidade das mulheres era ter os filhos. Por quê? Porque ter filhos para o seu marido era o melhor, né? Seria a descendência de seu esposo. Então, o costume da época era assim. Inclusive, teve uma época, a gente vai chegar lá ainda, eu não lembro onde que foi, que quando a mulher era estéril, o homem tinha direito a escolher uma outra esposa para que assim pudesse continuar sua descendência, né? Hoje, aqui no Brasil, pelo menos, não pode, né, gente? Hoje, casamento é único, não pode casar com 2 pessoas ao mesmo tempo, pois é bigamia e é crime, né? Então, que estejamos entendidos sobre isso, mas estamos falando daquela época. Aquela época tinha esse costume. Então Ana estava desesperada já, ela estava desfalecida, ela não tinha mais forças, até que ela pranteou, clamou ao Senhor e falou: Não, não vou ficar assim, eu não aceito isso. Senhor, me dê um filho, ele vai ser seu, né? Ele vai estar sob suas mãos, suas asas, então ele vai viver para ti, mas que ele saia de minhas entranhas. E assim Deus a abençoou. E obviamente ela cumpriu também o que foi prometido, né? Isso fica mais uma lição para nós nos dias de hoje. Pedir com fé, clamar com fé, com perseverança e sempre cumprir os votos que foram feitos ao Senhor, porque isso não muda. Pode mudar o tempo, pode mudar o lugar, mas para Deus isso não muda. É agradar a Deus. E agradar a Deus é o quê? Seguir seus mandamentos, seguir os seus preceitos, né? E cumprir a vontade do Senhor, seja ela qual for. E quando Deus tem uma missão para nós, ele nos revela. Deus não é homem de fazer obra pela metade e ele também não é homem de falar pela metade. Então, se ele quer alguma coisa de você, ele vai esclarecer o que ele quer. Seja através de um sonho, através de um amigo, através de uma liderança religiosa ou até mesmo de um desconhecido na rua. Mas ele vai usar dos artifícios dele para lhe esclarecer o que ele deseja de ti. Basta que os seus ouvidos estejam atentos a ele. E, né, encerrando a nossa leitura de hoje, só um comentário que eu tenho a fazer aqui. De vez em quando eu faço alguns comentários, né, sobre coisas que eu escuto. Mães, pais, adultos também, né? Mas os pais principalmente ficarem de olho em relação aos filmes infantis, filmes, desenhos. Hoje em dia tem muita coisa. Eu fiquei estarrecida com alguns desenhos que eu vi, não que eu tenha assistido, mas que eu vi propagandas e incentivando as crianças a fazerem coisas erradas e achando tudo isso normal, achando tudo isso alegre, feliz e todo mundo concordando ali. Então, pais, fiquem atentos aos que seus filhos
estão assistindo e ao que eles estão jogando, porque também, né, celular, tablet, computador, jogos de tudo quanto é tipo, criança sabe como é, né? Ela é uma esponja, ela vai absorvendo tudo que ela vê, tudo que ela escuta. Então a gente tem que ficar muito atento. Ouvi falar muito sobre o novo filme da Barbie, eu particularmente não assisti, mas já há muito tempo tenho ouvido falar dele, que não é bom, tá, gente? Não é bom em relação à palavra do Senhor, né? Porque os ensinamentos que tem nesse filme não é próprio para os servos de Deus. Então fiquem atentos, tá? Ligar a TV, ninguém impede você de assistir TV, até mesmo porque a gente tem que estar atualizado. Apesar que eu falo isso, gente, mas a coisa mais difícil que tem no mundo é eu assistir jornal. Até mesmo porque é só tragédia que a gente vê em jornal e, sinceramente, eu não quero isso dentro da minha casa. Mas eu navego pela internet, vejo muitas coisas e eu procuro saber, inclusive, sobre golpes, esse tipo de coisa. A gente tem que estar atento. E quanto à criança, a gente tem que estar mais atento ainda. Então, através da tela é que entra o mal, porque o mal ele se utiliza desse meio de comunicação para afetar as pessoas. E a gente vê muitas crianças já de pequenas viciadas na telinha, viciadas no celular. Gente, isso é um vício também. É um vício que tem que ser tratado. Se você perceber que sua criança está tendo muita dificuldade de tirar o celular dela, de tirar o tablet dela, então procura uma ajuda médica, tá? Um psicólogo, procura uma ajuda, porque ela pode estar viciada e você não está percebendo. E o vício na tela, ele é tão maléfico para a saúde quanto qualquer outro vício. A diferença é o tempo que dura e aonde afeta, porque no caso das telas afeta a memória, afeta o aprendizado, afeta a concentração. Então, gente, vamos prestar bastante atenção nas nossas crianças. Lembre-se que elas estão sendo muito visadas. Por quê? Porque Jesus Cristo diz que o reino de Deus é delas, né? Então, as crianças estão sendo muito visadas para que desde pequenininha aprendam ao mal, aprendam mal. Imagina só a criança desde pequena aprendendo maldade, quando crescer essa criança vai se tornar o quê? Entendeu? Então, muita atenção em seus filhos, tá, gente? E isso eu estou falando que é uma opinião minha, é o que eu penso, o que eu acho. Não tenho filhos, né? Deus não quis que eu tivesse filhos, peguei a família completa, com marido, com filho, com neto, já peguei a família completa. Então, eu particularmente de sangue eu não tenho filhos, mas eu tenho os meus netinhos com quem eu me preocupo muito. Então, gente, preste bastante atenção, tá? Não deixe criança sozinha em computador. Criança não tem que ficar sozinha em computador. E hoje tem programas, tem ferramentas em que você bloqueia alguns tipos de conteúdo, mas infelizmente os conteúdos que vêm são os conteúdos próprios para criança, né? Que são desenhos. Então você tem que estar junto ali, vendo o que realmente ela está vendo, para poder ensiná-la se isso é certo ou se isso é errado. Porque a criança, ela, embora o caráter já nasce com a criança, mas ela ainda não tem entendimento do certo e do errado. Ela vai aprender o que está vendo ali, tá, gente? Então, ficar de olho. Lembre-se que Deus sempre diz, né? Vigiai e orai. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Peço em especial pelas nossas crianças, Pai, que elas necessitam de ti, Senhor. Muitas crianças estão vidradas nas telas, Pai. Elas mal olham para os seus pais, para os seus amigos, Senhor. Elas necessitam de ti, Pai. Essa tela, ela é usada para muito, infelizmente, por muitos malignos, Pai. A tecnologia veio para ajudar, mas ao mesmo tempo ela veio também para divulgar as maldades que existem, Senhor. Então entrego a tecnologia também em tua mão, Pai, para que essa ferramenta seja usada sempre a teu favor, Senhor, nunca contra, Pai, em nome de Jesus. Peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo. Eu uno a minha fé com a fé dela, Pai, e em nome de Jesus eu repreendo
todo mal, Senhor, para honra e glória do teu santo nome, Pai. Que caia por terra essa depressão, essa ansiedade, essa síndrome do pânico, essa inflamação, Pai, essa dor no corpo, toda enfermidade que queime agora em nome de Jesus, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em sua vida espiritual, em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Necessitamos de Ti, Pai, de Tua presença, Senhor. Por favor, Pai, nos conceda sabedoria e discernimento, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.